Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Queríamos te agradecer por esse carinho que vocês têm para com o nosso programa, as mensagens que temos recebido, e o André também vai colocar daqui a pouco, quando fizer a sua saudação, vai falar das nossas redes sociais, para aqueles que ainda não conhecem, possam se comunicar conosco. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio participar do programa ABC do Espiritismo. Cumprimento todos os ouvintes, todos os telespectadores, agradeço a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão nos dando. Nós temos o WhatsApp 19 997 782794, que também serve para enviarmos diariamente uma lista de transmissão, não é um grupo, então todos que desejar é totalmente gratuito. E você está vendo aí no CG o meu Facebook, o meu Instagram e também o Facebook e Instagram do meu pai. Passe a nos seguir nas redes sociais. André, hoje nós vamos estar estudando o Evangelho? Exatamente. Hoje nós vamos ver uma página do Evangelho, no primeiro bloco um item e no segundo bloco outro item. Lembrando que hoje é o Evangelho e no próximo programa o Livro dos Espíritos. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Parábola dos Talentos, item 6. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro de 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui, tens outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui, tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o seu senhor, lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que é teu. E ao servo inútil, lançou-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Interessante, hoje nós já começamos a ter uma interpretação mais correta desta parábola. A parábola dos talentos, ela pode ser comparada a um processo
da reencarnação. A reencarnação é acompanhada do nosso passado. Aquele que conseguiu 5 talentos pelo seu esforço, pela sua dedicação, quando reencarna, ele pode deixar os 5 talentos que ele já conquistou adormecido, como ele pode multiplicar esses talentos formando mais talentos. Nesse caso, ele formou mais 5. Aquele que tinha 3 trabalhou e também obteve mais 3. E aquele que veio com um talento, ou seja, ele veio com uma tarefa pequena, de trabalhar pouco na área do bem, mas não conseguiu fazer isso. Com certeza permitiu que a questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade lhe tomasse conta, e ele enterrou esse talento, como se não fosse uma responsabilidade dele. E essa mensagem, ela vem nos fazer uma reflexão. O que nós estamos fazendo dos talentos que está dentro de nós? O que nós estamos fazendo no campo do progresso dessas questões espirituais que competem a cada um de nós? Vamos relembrar que nós temos o livre-arbítrio. O Senhor, que é o dom da vida, que é Deus, o nosso Pai, nos dá oportunidades para que cada um possa crescer pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação. Para mim, essa parábola é uma das mais significativas, porque é a parábola da vida. O que cada um de nós estamos fazendo de nossa vida. E essa parábola, ela ganha novos contornos com a visão espírita da reencarnação. Quando eu analiso que eu só tenho uma única existência, como eu posso cobrar de uma pessoa com um corpo problemático, com a mente em desequilíbrio, que use os talentos corretamente? Seria desigual eu cobrar de um grupo de pessoas que tem inteligência, saúde e oportunidade de multiplicar o talento, cobrar o mesmo daquele que não tem possibilidade alguma de analisar o certo e o errado. Quando eu trago a reencarnação para estudar essa questão dos talentos, se torna perfeitamente compreensível. E os talentos, ele é independente se eu tenho uma grande inteligência ou não, se eu tenho uma grande fortuna ou não. O talento é o sorriso, é o abraço, é o se colocar no lugar do próximo, é o se fazer voluntário no auxílio às pessoas que estão ao nosso lado, começando pelos nossos próprios familiares que necessitam do nosso apoio, do nosso amparo. Então eu percebo que o talento, ele está em nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio, podemos enterrá-lo, como fizemos em encarnações sucessivas. Amanhã eu perdoo, amanhã eu amo, amanhã eu auxilio, amanhã eu faço o que eu tenho que fazer. E o amanhã, estamos há séculos nessa desculpa do amanhã. Ao passo que hoje nós temos tudo o que precisamos. É verdade, uma família difícil, um trabalho difícil, um momento espiritual difícil, mas se eu continuar esperando um momento favorável para multiplicar o meu talento, esse dia não chegará, porque um mundo de provas e expiações ainda é sinônimo de desequilíbrio, tanto psicológico, familiar, profissional. Eu faço as oportunidades para a sua multiplicação. Então nós percebemos que realmente é um convite amoroso para que eu, você, possamos usar uma das coisas mais belas que o Espiritismo nos oferece. É a reflexão. Refletir sobre a vida é procurarmos analisar o nosso passado e o nosso presente, mas ao mesmo tempo projetando um futuro. Nós hoje, no presente, sabemos que estamos colhendo aquilo que plantamos ontem. E sabemos também que a qualidade do plantio de hoje, o que é a qualidade do plantio? Sem revolta, sem mágoa,
entendendo que a dor de hoje é aquilo que nós fizemos ontem. Por outro lado, fazer um novo plantio, com amor, com os talentos que cada um de nós temos em nosso coração. E permitir que esses talentos possam avançar cada vez mais à busca dessa interpretação. É interessante, André, que eu no banco, quando eu fui gerente de banco muitos anos, eu tinha uma máxima comigo que era o seguinte: quando eu precisava de algo urgente para ser realizado no banco, eu sempre pegava aquele funcionário mais ocupado, aquele que mais assumia compromisso. Porque ele vai dizer, olha, eu estou cheio de atividade, mas deixa aí que daqui a pouco eu acho um tempo para fazer. Aquele que você está vendo que ele está com menos carga de serviço, você pede para ele e diz assim, agora não dá, não sei se eu vou conseguir. Repare se isso não é uma realidade. E esta oportunidade também de refletirmos sobre esta parábola, ela me faz lembrar Jerônimo Mendonça. Do pescoço para baixo não mexia nada, em determinada altura da vida ficou cego, tinha que colocar um saco de areia no peito para comprimir a sua dor, andava numa maca improvisada feita para ele, e por onde ele andava, ele poderia estar reclamando, falando que a vida não tinha serventia alguma, mas pelo contrário, durante décadas, pelo seu exemplo, pelo seu amor, pela sua oratória, pela sua memória, pela sua perseverança, foi um dos grandes ícones que nós tivemos e que felizmente temos alguns vídeos dele aqui no YouTube, não da TV propriamente, mas no YouTube. Então nós vemos como é importante o exemplo e multiplicar os talentos. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo, mas antes, André, passe o telefone do WhatsApp para o nosso querido telespectador. Nosso número é 19 997 782794. Ali você manda o seu nome e a sua cidade, lembrando que é uma lista de transmissão e é gratuito. Estou aguardando a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Não saia daí, já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. O maior centro de comunicação que nós temos no planeta falando de Espiritismo. Nós hoje vamos dar continuidade nesse segundo bloco, porque o primeiro nós falamos da parábola dos talentos. E qual é, André, o capítulo que foi reservado para o nosso estudo nesse segundo bloco? Continuamos ainda no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e agora nós vamos ver utilidade providencial da fortuna. É um texto do próprio codificador. Item 7. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, das fascinações que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que temos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas por tornar o caminho mais difícil,
não se segue que se torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Então aqui Kardec ele nos fala um pouquinho da utilidade providencial da fortuna. Ele nos diz que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da miséria, pelas possibilidades que nos abre: o orgulho, o egoísmo, a sexualidade, a ideia de querer cada vez mais, não tá bom, aquela ideia, a pessoa não está preocupada em ter mais, está preocupada em não perder muito para não ficar atrás da outra pessoa. Nesses últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de pessoas que até então eu não conhecia. Pessoas com um padrão de vida elevado. E tem pessoas que dizem assim: feliz é o rico, porque ele tem de tudo. Não é verdade. Eu vejo que o rico e o pobre caminham com as mesmas lutas. Depressão, ansiedade, o tanto de gente que vai no centro que tem um mundo aos seus pés. Mas não são pessoas que têm pouco, não. Pessoas que têm muito, comparado com a grande maioria das pessoas. E não é essa felicidade que imaginamos. O mundo material pode sim nos trazer muitos momentos de alegria, muitos momentos de felicidade, muitos momentos de bem-estar. Isso não vamos negar e nem tapar o sol com a peneira. Mas aquela ideia de que simplesmente por ter já nos traz uma felicidade, traz muito conforto, o que ajuda muito. Acesso à saúde, acesso a viagens, isso é muito bom. Mas falar que o dinheiro traz felicidade, como muitos imaginam, poucas pessoas que eu conheci até hoje, que tem muito, que eu posso dizer assim: fulano é rico e é feliz. Agora, eu conheço, por outro lado, muitas pessoas que vão no centro pegar sopa, que passamos a conhecer porque pegam mensalmente cestas básicas no centro, que não tem nada. Às vezes numa casa tem 2 quartos e divide 10 pessoas ali dentro. A pessoa vem com um sorriso, a pessoa vem com uma paz de espírito, a pessoa vem com uma serenidade. Então eu percebo que é o momento. Hoje, vamos mudando. Hoje eu estou em tal situação, numa próxima existência estarei em outra. Por quê? Para eu aprender a conviver com a miséria, aprender a conviver com a riqueza, aprender a conviver com a doença, aprender a conviver com a opulência, aprender a viver num meio hostil. A reencarnação tem também esta finalidade. E a riqueza, o Espiritismo de modo algum a condena, mesmo porque vivemos num mundo em que é por meio do dinheiro que pagamos uma conta de luz, de água, que temos a oportunidade de pôr combustível no carro. Tudo isso é necessário para a vida enquanto estamos encarnados. Continua Kardec. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna: desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação.
Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então nós vemos que os talentos, Allan Kardec consegue de uma maneira belíssima ilustrar para todos nós os talentos que nós podemos desenvolver com humildade, com a caridade, com amor ao próximo, porque nós ainda temos muito dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E isso ainda é um grande entrave que não permite que nós avancemos para a nossa evolução. Então nós percebemos nitidamente nesse capítulo que nós precisamos de uma maneira bastante ampla compreender os talentos de forma mais abrangente. Às vezes, muitas pessoas imaginam que os talentos é apenas as questões financeiras. E não. Os talentos são um conjunto de coisas entre a questão financeira. É um dos itens onde nós podemos usar para o nosso benefício. E como Allan Kardec explica, isso não está de maneira equivocada. Vamos relembrar que quando Jesus pede para aquele jovem para que ele vendesse tudo e desse aos pobres, é porque realmente ele pediu de Jesus algo muito grande. Como eu faço, Senhor, para estar na vida eterna? Quer dizer, ele queria um suprassumo, ele queria estar no lugar que era um lugar dos espíritos mais puros, que atingiram essa condição pelo esforço, pela dedicação. E Jesus deu a ele um ensinamento pequenino. Falou, olha, já que você quer chegar lá, vamos começar pelos talentos do dinheiro. Dê tudo que você tem, venda tudo, dê aos pobres e siga-me. Conta o Evangelho que esse jovem nunca mais apareceu nos caminhos de Jesus. Então nós percebemos que nós ainda somos esse jovem rico. Às vezes não temos uma riqueza tão grande, mas queremos ter uma vida melhor no campo espiritual. Mas quando nós passamos a conhecer a doutrina espírita e passamos a perceber quais são os seus ensinamentos no tocante às mudanças que devemos fazer, nós desanimamos. Coisa interessante, né, André? Sem dúvida. A utilidade providencial da fortuna, aliado com a parábola dos talentos, com o jovem rico e com outros momentos mais. Na vasta experiência que já tivemos na condição hominal, já viemos de toda sorte, com uma posição boa, menos boa, favorável, não favorável, e vamos aprendendo com elas. Quando Kardec ele diz para nós que é mais difícil o desafio do que tem, do que aquele que não possui, é pelas possibilidades que o mundo nos oferece, não dizendo que a outra seria fácil. Também vejo um convite claro do jovem rico e Kardec deixa de maneira extraordinária a explicação. Nós não podemos ser contra o que ajuda a movimentar um planeta. Enquanto no mundo espiritual nós temos outras formas de trabalho, como vemos uma pincelada aqui e outra acolá com André Luiz, nós estamos num mundo em que o emprego é importante, a dignidade é importante. Hoje nós vemos a nossa saúde, apesar de uma qualidade de vida maior, cada vez mais cedo temos a necessidade de tomar um remédio, uma diabetes, uma hipertensão, um problema aqui, um problema acolá. Então a gente melhora de um lado, mas ao passo que do outro também temos que ter um acompanhamento maior. Tudo isso é perfeitamente legítimo. A questão não é essa que Kardec nos levanta, é observarmos se o apego que temos não vai nos gerar no mundo espiritual um sofrimento, uma perturbação, um desequilíbrio. Lembrando que a única certeza que temos, todos nós temos essa certeza, é de que mais cedo ou mais tarde retornaremos ao mundo espiritual. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso programa ABC do Espiritismo. André, passa para o nosso telespectador um pouquinho das nossas redes sociais.
Perfeito. Aqui no CG, na telinha, você está vendo tanto o Facebook meu quanto do meu pai e também os nossos Instagrams. Então, gostaria de te convidar a nos seguir, a enviar sua mensagem carinhosa. Lá nós temos as nossas novidades e temos também o trabalho que desenvolvemos no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos ficando por aqui, encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.